Então, galerinha, vamos continuar, né? Começar não, vamos continuar a nossa saga do tubo de raio-x. A gente parou na bateria, certo? Que é isso que acumula carga elétrica, certo? A gente vai usar esse desenho aqui para a bateria. O que que na bateria acumula carga? O que? Ó, os átomos acumulam carga. A bateria do seu celular, por exemplo, é de lítio. Pega do controle remoto lá e abre e vê do que ela é feita, cara. Ela é feita de alguma coisa. Os átomos, então, adquirem energia. Claro, a gente tem outras formas, como a gente já falou no vídeo anterior, de garantir que essa bateria fique carregada, certo? Quando uma bateria está carregada, a gente diz que ela tem lá uma energia potencial. Ela pode fazer alguma coisa, mas não fez ainda, tá lá. Essa energia potencial, a gente chama na eletricidade de a capacidade dela fazer alguma coisa, a gente chama de tensão elétrica, tá? Tensão elétrica. A gente tem uma bateria, tem uma tensão elétrica. E as coisas que serão ligadas na bateria têm que ser de acordo com a tensão elétrica, certo? 220 volt, por exemplo, entrando no volt. O que é o volt? O volt é quando você mede essa diferença entre esses movimentos de elétrons e essa energia, a velocidade com que essa energia se movimenta, a velocidade com que esses elétrons estão se movimentando, a gente chama de diferença de potencial, certo? Diferença de potencial. E essa diferença de potencial a gente mede. A gente mede ela em quê? Bom, em primeiro lugar, a energia potencial, essa energia vai estar onde? Vai estar no elétron. E quem é que mediu isso aí? Quem é que falou isso aí? Foi o Volt. Olha, o Volt comeu um parente do Volt. Foi o Volt, certo? Então quando a gente vai medir, a tensão elétrica, falhas acontecem. Quando a gente vai medir a tensão elétrica, a gente pega o elétron, certo? Que está a energia. Quem é que mediu isso aí? Foi o volt, tá? Então nós temos o elétron volt, tá? Elétron volt, ok? Tá, professor, mas na minha tomada é só o volt. No meu celular é só o volt. Sim, porque a gente tirou esse elétron da frente, mas na verdade a energia elétrica ela tem a ver com o elétron, com a energia do elétron, certo? Então se você tem uma tomada de 220 volt, você tem uma tomada de 220 elétron volt. É a energia, é a carga do elétron vezes 220, certo? É isso que faz uma tomada ser 220. É velocidade da energia. 110. A 110 é a energia mais devagarinha, mais na manha, essa é a diferença. Tá? E quando a gente trabalha de quantidade de energia no raio-x, certo? Aí a gente está falando de 1000 volt, cara, muito volt mesmo. Para vocês terem uma ideia, aqueles 3 fios que cruzam em cima do poste, lá em cima na rua, eles têm aproximadamente 10.000 volt, tá? 10.000 volt. Um equipamento de raio-x, para fazer um exame, ele precisa de 45.000 volts. Depois a gente vai falar sobre isso e vou especificar isso aí. Aqui você tem que saber que quando eu tenho energia elétrica, eu tenho tensão elétrica. Quando eu tenho tensão elétrica, eu posso chamar de DDP. Quem estudou isso foi o volt, certo? A gente usa o V para abreviar o volt. Como a gente usa os 1000 elétron volt, a gente tem na radiologia, sim, tem o E, tem o keV, tá? Você vai ver muitos gráficos com o keV, tá? Tem o keV. Mas você pode simplesmente chamar de kV, que significa, questão de prova, que significa kilovolt, cara, kilovolt, tá? Isso aqui é um botão do equipamento de raio-x, que você vai apertar toda vez que for fazer um exame, certo? Você vai botar mais kV ou menos kV, certo? Para fazer transformação em raio-x. Você vai estar controlando o quê? A velocidade da energia, cara, a velocidade da energia. Quanto maior o kV, maior a velocidade dessa energia, da energia dos elétrons, certo? Então o kV controla a velocidade. Guarda isso na memória, ó. Bota isso dentro do seu sangue, porque você vai precisar disso aí muito em física aplicada. O kV, cara, controla a velocidade dos elétrons, tá legal? Bom, tá, e essa energia potencial, como é que eu tiro energia daqui, cara? Como é que eu tiro energia daqui? Bom, você tem que ligar a bateria em alguma coisa. Se você ligar uma pilha uma na outra, não vai acontecer nada. Mas se você ligar isso aqui num carro ou na tomada, não faça isso que vai explodir, vai apagar a casa inteira e se mora num prédio é capaz de desligar a luz do prédio inteiro. Não, tem que ter um circuito aqui, tem que ter algum aparelho ligado nessa tensão, que senão vai dar o curto, essa energia vai bater com os elétrons e isso aí é complexo pra caramba. Não faça isso. Tá? Mas no momento que você liga os terminais da bateria em algum aparelho, você liga um outro, você tem então a corrente elétrica. Aqueles elétrons que estão ali loucos, cheios de energia, se movimentando, né?
eles vão começar a escapar, cara. Eles vão começar a escapar. Quando você ligar aqui, eles vão sair daqui, porque a natureza é assim, a natureza não fica com energia a mais. Ela fica só com o que ela precisa. E se você carregou os átomos, eles vão se descarregar. E isso a gente vai chamar de corrente elétrica. Quando os elétrons começam a se movimentar, quando a energia começa a se movimentar, a gente chama de corrente elétrica, tá? Quem explicou isso aí foi o Ampère. Então, você vai ver a letrinha A. Essa letrinha A do lado de um número significa corrente elétrica. É isso que vai gastar energia no seu aparelho. Todo aparelho elétrico da sua casa tem lá a tensão elétrica, que é em V, e a corrente elétrica, que é em A, certo? Na radiologia, a gente tem uma corrente elétrica bem pequenininha, milésimo de ampere, tá? A gente chama isso de MA. MA. O nome desse MA na radiologia, desse prefixo na radiologia no mundo inteiro, o M antes da unidade aqui é um prefixo, que significa miliampere. Esse é outro botãozinho que vai estar lá no equipamento, que você vai ter que saber, decore salteado, o nome dele e para que ele serve, cara. Para que serve o MA? O MA serve para você controlar a quantidade de elétrons que vão circular ali. Então você tem o KV, certo? Que controla a velocidade dos elétrons. E você tem o MA, que controla a quantidade de elétrons. E você vai transformar, a eletricidade em raio-x. Pegando o raciocínio, você vai pegar o KV e o MA para fazer raio-x. Ó, sacou? É isso aí, fácil assim, certo? Então tá lá essa bateria carregada com energia potencial, certo? Aí você liga num aparelhinho lá, luz, por exemplo. Luz. Claro, essa lâmpada que você vai colocar ali tem que ter a mesma tensão e tem que suportar a corrente da sua fonte, certo? Então, o que nós temos? Vou sair um pouco, olha só minha sombra. O que nós temos então numa bateria, na eletricidade? Nós temos tensão elétrica, velocidade dessa energia, certo? Nós temos corrente elétrica, o ampere, que é a quantidade dessa energia, certo? Nós, na radiologia, então, ó, o que nós temos? Nós temos o tubo de raio-x, cara. Tubo de raio-x. Na verdade, professor, isso não é um tubo de raio-x, isso é um cabeçote. Cabeçote, tá? Ah, mas lá no estágio chamam de tubo e eu vou fazer o quê? Vai chamar de tubo também, você é louco? Dizer, não, isso não é tubo. Não tem mente essa bichão, cara. Ainda mais tu que não sabe de nada. Eu sei pouco. Eu não sei nada. Sabe menos, tá? Então assim, ó, chamou de tubo é tubo. Tá? Mas isso aqui é o cabeçote do equipamento, cara. O cabeçote do equipamento. Que funciona o quê? Com tensão, cara, que é volt. Com corrente, que é medida em ampere, certo? Milhares de volt, milésimo de ampere, certo? Então eu tenho kilovolt, eu tenho miliampere para funcionar esse negócio. Eu tenho kilovolt, miliampere, eu tenho kV e tenho MA. Tá? Anota isso aí, escreve na sua testa ao contrário para você ler de manhã cedo quando for escovar o dente. Tá? Porque é a alma do negócio, KVMA. Mas agora vamos falar do equipamento, não vamos contar a historinha não, agora eu vou só mentir. Vamos lá. Eu vou tirar a estativa, essa aqui é a estativa que suporta o cabeçote, vou tirar ela fora. Tá? Aí nós ficamos com o cabeçote e com um acessório. Essa caixa aqui de baixo, ó, essa caixa aqui é um acessório, que depois a gente vai falar sobre ela. É a caixa de colimação, é um acessório obrigatório por lei, depois a gente estuda ele. Vamos ficar só com o cabeçote, ó, que é um aparelho elétrico, cara, que transforma a eletricidade em raio-x. Ele tem essa forma aqui, que é onde vão entrar os cabos positivos. E aqui não dá pra ver, tá atrás, né, da alça de suporte aqui, mas é os cabos da energia lá do negativo daquela bateria que a gente falou. Claro que vai ser um gerador de alta tensão enorme que vai ficar no canto da sala lá, canto da sala, entendeu? Esse é o gerador que vai ser ligado aqui. Tá, o que tem lá dentro? Vamos ver o que tem lá dentro. Ah não, antes de ver o que tem lá dentro, essa parte cinza que você enxerga aqui é a blindagem, tá? É a blindagem. Ela é feita de quê? Ela é feita de aço, ligas metálicas e chumbo. Por que é chumbo, cara? A Mary Curie já falou por que é chumbo, cara. O Röntgen já tocou no assunto. O Becquerel já tocou no assunto, cara. Isso é de 1895, 6 e 8. O chumbo, ele barra o raio-x, ele absorve o raio-x, certo? Então, por isso que ele é feito de chumbo, cara, para te proteger. E também, ele não conduz eletricidade para você não tomar choquinho, tá? Que não é choquinho, né, cara? É 1000 volts isso daí. Tu vai tomar um coice. Eu já tomei um choque. É um
coice. Um choque desse negócio aqui quando você bota a mão, tá? Bom, vamos lá. Então tá aqui o cabeçote. Agora sim, vamos olhar ali por dentro. O que tem lá dentro, ó? O que tem lá dentro? Vou abrir um buraco aqui, ó. Lá dentro tá o tubo, cara. Esse aqui é o tubo. O tubo é só uma peça lá dentro. O tubo é só uma peça lá dentro. A principal peça. Mas esse é o cabeçote. É mais ou menos como se chamar um carro de motor. Ah, tá passando um motor. Não, tá passando um carro. Entendeu? Ah, isso aqui é um cabeçote. Não, isso é um tubo. Comunicação, vale chamar de tubo. Posiciona o tubo, pega o tubo, inclina o tubo. Não tem problema nenhum. Mas se um professor perguntar para você em prova o que é isso aqui e você tiver isso aqui, isso é cabeçote, cara. Isso é cabeçote. Tá? A gente está aprendendo. Lá dentro está o tubo. O que mais além do tubo? Lá? Tubo ou ampola. Vou falar esse nome ampola, tá? O sistema elétrico, cara. O sistema elétrico está todo lá. Eu não vou desenhar, esse negócio é bem complexo, mas tem muito cabo, muito resistor, muito capacitor lá dentro, tá? E isso tudo, gente, fica mergulhado no óleo. Mergulhado no óleo. Por quê? Todo o aparelho que usa eletricidade esquenta. Esquenta. E o tubo de raio-x esquenta pra caramba. Tá? E depois eu vou explicar pra você por que ele esquenta pra caramba. Então toma cuidado. Toma cuidado. Quando você estiver trabalhando, muito exame, vai lá e coloca a mão nele para levar um choque. Não, mentira. Coloca a mão atrás dele para ver se ele não está muito quente. Porque o óleo vai ajudar no resfriamento do tubo e dos equipamentos elétricos. Só isso. Só resfriamento. Tem um óleo lá para resfriar. O óleo esquenta rápido, esfria rápido, né? Já fez batatinha? Baixa o fogo para te ver. Tem que aumentar o fogo de novo porque o óleo já está frio. Vamos falar só do tubo? Vamos falar só do tubo? Vamos aumentar o tubo para a gente ver melhor, certo? E aí é o seguinte, ele tem esse vidro aqui, como eu falei para vocês, ó. Esse vidro é a ampola. Para que serve a ampola, professor? Para que serve a ampola de vidro em volta dessas pecinhas que estão lá dentro? Eu não consigo ver direito esse borrão aí. Bom, essa ampola aqui serve para você fazer o vácuo. O que é vácuo? Vácuo é a ausência de ar. Você tira o ar lá de dentro, certo? Você vai precisar que a energia passe por aqui, de uma peça para outra. Da peça positiva para negativa, da negativa para positiva. Certo? E aí o caminho tem que estar livre. O caminho tem que estar livre aqui, ó. Para o elétron passar, certo? E aí então você tira o ar lá de dentro e faz vácuo, cara. E faz vácuo, certo? Né? Você não, quem fabrica isso daí. Eu vou tirar o vidro agora para a gente poder enxergar melhor as peças, tá? Mas eu vou deixar a forma dele desenhada aqui, ó. Pronto, tá aí, ó. Certo? Essa é a ampola. Eu tenho o lado positivo, ó, que é esse compridinho aqui, nesse caso, que é uma ampola de um aparelho fixo, e eu tenho aqui o lado negativo, cara, o lado negativo. Quando a gente começa a estudar isso aqui, a gente divide ele ao meio. A gente divide ele ao meio, tá? É uma divisão ilusória, não existe divisão, não é dividido, estou fazendo de conta. A gente divide ao meio para chamar o lado negativo de cátodo e o lado positivo de ânodo. Certo? E aí aqui já tem uma dica para você não esquecer isso aí agora no começo, você embalar no que é cátodo e no que é ânodo. Cátodo tem acento, ó, aí eu faço aqui, ó, eu faço um risco bem grande, que é você lembrar que é negativo, ó. Cátodo eu faço um risco negativo. E no ânodo, ó, o ânodo tem um A aqui, tá vendo, ó? Eu faço um mais ali, ó, bem grande, para você não esquecer que o ânodo é o positivo. Tá? Então vamos falar o que tem no ânodo, o que tem no ânodo. No ânodo, o ânodo é esse cara aqui, ó. Esse cara é o ânodo. O que tem no ânodo? Como é que eu classifico o ânodo? O que é um ânodo? O ânodo é o eletrodo positivo. A gente chama de lado. Vamos falar termos técnicos. Eletrodo positivo, certo? Do tubo. Ok? Legal. Como é que ele é classificado? Ele é classificado em fixo ou giratório. Giratório, isso aqui ele vai girar, essa parte gira, aqui tem um motor e essa parte gira. Para auxiliar no resfriamento, cara, esquenta muito isso. Então se girar, esquenta um pouco menos. Tá? Bom, o motor de indução, separei o motor aqui, ó. Esse é um motor magnético, funciona como o motor do carro, algumas partes, né? Um liquidificador, ventilador, certo? Sem ter nada encostando, só no magnetismo, só girando ali. Motor de indução, tá? E esse é o alvo, ó. Essa vista lateral, o que você observa aqui no alvo, ó? Que ele é levemente inclinado, tá vendo? Quando a gente olha de lado, ó, ele é levemente inclinado. Isso aqui a gente vai ver depois o porquê. E essa é a visão dele de frente, ó. Ele parece um alvo mesmo, né? Parece um alvo de arco e flecha, né? De tiro, enfim. Isso é chamado de alvo, certo? Do que é feito esse alvo? Qual é a composição desse alvo? Ó, qual é a composição desse alvo? Ele é feito de metal. Que metal? Tungstênio, cara. Tabela periódica, você já arranjou uma, arranja uma tabela periódica, tá? Tungstênio, ó.
O símbolo dele é o W, certo? Por quê? Por que é o tungstênio? Qual é o motivo de ser um? Por 3 motivos. Primeiro, ele tem um alto número atômico. Sabe o que é número atômico? É a bomba atômica, a capacidade de explodir? Não, não é isso, cara. Número atômico significa que ele é um átomo que tem um núcleo grande e que tem bastante elétrons. Ele é um átomo grande. Na verdade, ele não é muito grande nem muito pequeno. Ele é um cara legal em questão de tamanho, certo? E aí nós temos a alta condutividade térmica e elétrica. Por que térmica? Porque eu preciso que esse negócio, ele vai esquentar, mas eu preciso que ele esfrie. Então esse material tem que ser, tem que passar esse calor aí. E também tem que passar a eletricidade, que vai transformar ela em raio-x. Então eu preciso que ele conduza a eletricidade rápido. Ele faz isso muito bem, cara. E ele tem um alto ponto de fusão, ou seja, ele não derrete fácil. Um tubo de raio-x, para você ter uma ideia, chega a mais de 3.000 graus. Ele pode chegar a mais de 3.000 graus. Sabe o que é isso? Isso é bem quente, cara. E não derrete, cara. Não derrete. O tungstênio é o melhor, é o maior condutor, é o melhor. Não, não é o melhor, cara. Não é o melhor. Mas ele junta essas três, ele equilibra essas três características muito bem. E por isso ele é utilizado para confeccionar o alvo, certo? Então tá, voltamos aqui. Falta quem? Falta quem? Falta quem? Falta o cátodo. Vamos falar do cátodo agora. Esse carinha aqui, ó. Olha só, aqui que eu tenho como é que é o nome? Não, vamos lá, de novo. Eu tenho aqui o copo, certo? O copo focal, depois a gente, vamos falar. Nós temos a haste, né, que suporta o copo, e o suporte da haste, é isso aí. O importante está aqui, ó. O que é cátodo mesmo? Eletrodo negativo, certo? O eletrodo negativo. Como é que eu classifico? Ele pode ser simples, pode ser duplo, pode ser triplo. Como assim? Tem 3 ali? 3? Não é bem assim. Para isso a gente tem que olhar essa parte que é a mais importante pra gente. É o que a gente vai estudar muito, essa parte do copo aqui, certo? É ali onde estão os focos. Importantíssimo foco. Anota tudo que eu digo importantíssimo, se anota nas paredes aí, cara. Se eu digo importantíssimo, anota na parede, nem que seja. O foco, tá? O foco. O que é o foco? Foco. Mantém o foco. Mantém o foco. É isso aí mesmo. O foco é essa parte aqui, quando eu olho de frente, ó, tá ali o frontal, ó. Olha ali o foco, ó. São 2 focos. 2 focos. Eu vou deixar maior aqui pra gente ver melhor. Ó. São 2 filamentos, cara. 2 filamentos, tá? Como lâmpada incandescente. Sabe aquele fiozinho que arrebenta na lâmpada? Você viu ou você já é novo o suficiente que nunca viu uma lâmpada assim? Isso aqui tem 2 fiozinhos, ó. Esse aqui é grande e grosso. Esse aqui é pequeno e fino. Agora cá pra nós, tu prefere o grande e grosso ou o pequeno e fino? Não ouvi. Não, isso é com você, tá? Tô falando do foco fino e do foco grosso. Qual é o melhor, cara? O foco fino, que é pequeno e fino, ou o foco grosso, que é grande e grosso? Qual que é melhor? Qual que é melhor? Depende, cara. Cada um tem a sua utilidade, certo? Cada um tem a sua utilidade. O foco grosso e o foco fino. E a gente vai aprender essa utilidade do foco aí. Qual a utilidade do foco, certo? Qual é a composição desses filamentos, desses focos, do foco grosso, do foco fino? Qual é a composição dele? Tungstênio, cara. Sabe que o tungstênio ele é utilizado assim, ó. Ele é tão bom que ele é utilizado para fazer lâmpada do que o piloto de avião para ele enxergar a pista, cara. É tão bom, tá? O tungstênio é o que melhor imita a luz do sol. Então ele é muito bom. Tá? Dentistas usam bastante o tungstênio. Se você for comprar uma ferramenta para trabalhar ou for dar de presente, tá? Elas são mais caras, é verdade, mas elas duram mais. Aquelas que têm tungstênio na sua composição são melhores. Tungstênio. Por que são melhores? Por que são melhores? Por que o tungstênio é melhor? Alto número atômico, alta condutividade térmica e elétrica, alto ponto de fusão, cara. Esse negócio esquenta muito. E a gente vai entender por que tem que ser um alto número atômico ali na frente, certo? Então esse é o cátodo e esse é o ânodo, cara. Você já sabe os ladinhos do tubo. Você já sabe o ladinho do tubo, você já sabe o nome das pecinhas que tem ali, você já sabe que ali tem vácuo, já é meio caminho andado, certo? Já é meio caminho andado. Agora como é que esse negócio funciona? Como é que esse negócio funciona? Liga ele na bateria. Liga ele no gerador de alta tensão que vai ficar no canto da sala. E aí ele já está funcionando? Não, ele não está funcionando. Aí se eu apertar o botão ele vai funcionar? Não, ele não vai funcionar. Tem 2 botões que você tem que apertar para o aparelho de raio-x funcionar. É o prepara e depois o dispara, certo?
Então não tem essa, ai, disparei sem querer, querendo. Não, não tem. Porque você tem que apertar um botão, segurar e depois apertar outro. O que acontece quando eu estou preparando o equipamento? Quando eu estou preparando o equipamento, o alvo começa a girar. O alvo começa a girar. O alvo é onde a energia vai bater, cara. Por isso ele começa a girar, por isso que ele é alvo. E aí o filamento, que é igual de uma lâmpada incandescente, acende como se fosse uma lâmpada, cara. E lembra que o Bohr falou, quando tu esquenta um átomo, o que acontece? Os elétrons começam a se afastar, cara. Os elétrons começam a se afastar do núcleo, cara. Então, o filamento fica quente, os elétrons se afastam, certo? E aí você preparou, aí você disparou. Quando você disparou, o que você fez? Você pegou aqueles milhares de volts que tinham lá e eles circularam no equipamento rapidamente, aquela quantidade enorme. E aqueles elétrons que estavam soltinhos ali, quentinhos no filamento, eles são negativos, cara, o elétron, e ele vai correr para o lado positivo. E quando o elétron correr para o lado positivo, ele vai bater no alvo e vai frear. E vai fazer a frenagem. E aí a energia cinética que ele possui vira raio-x, cara. Vira raio-x. Assim simples. Se eu quiser procurar isso aqui para estudar na internet, vai ter muito mais coisas envolvidas, tá? Mas para começar, isso aqui tá bom. E mais, ó. Isso aqui, ó, é Brennstrahlung. Raio-x é radiação do tipo Brennstrahlung, que é alemão, tem garganta, tá? Esse é o Brennstrahlung, cara. Radiação de frenagem. Mas tudo que freia faz frenagem. Mas quando você procura pro Brennstrahlung, aí vai dar só o cara que estudou lá o elétron, tá? Tá, professor, mas é só isso aí? Claro que não, cara. Claro que não, isso é muito mais complexo. Mas isso eu deixo pro próximo vídeo pra dar aquela dificultada maior, certo? Mas é isso aí. Anota tudo de novo. Novo, que eu digo que você não conhecia, vai anotando aí palavras diferentes, conceitos diferentes. Desenhe isso aqui no caderno. Puxa umas setas e vai colocando o nome das peças. Porque eu vou te cobrar isso aí. Eu vou te cobrar que tu saiba o nome das peças. E nos próximos vídeos, o que eu vou fazer? Eu vou repetir todas as peças de novo. Mas eu vou colocar mais coisas, cara. Mais informação. Muito mais informação. Então, ó. Nota isso aqui. Decora isso aqui. Aprende isso aqui. Para depois saber utilizar esse negócio aqui. Até a próxima, pessoal. Grande abraço a todos.